Olá, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de comemoração de 2 anos da Derou Floripa. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz hoje, vou receber duas pessoas muito especiais que participaram da Derou Filmes desde o início, lá em 2014, lá em São Paulo, e continuam comigo aqui. Eu vou hoje falar com a Lorena Mesquita, que é produtora, diretora, atriz, fundadora da Lô Produções, e mais o Cláudio Marinho também, que é ator, diretor, produtor. São dois queridos assim que fazem parte da minha vida, da minha história, da Derou Filmes. Eu vou aproveitar esse momento também bem especial e agradecer a toda a equipe de Epílogo, né? Pessoal que está em São Paulo, um beijo enorme para todo mundo, tá? Foi uma equipe incrível, incansável, né? Em um final de semana, fizemos um filme Epílogo e Outonos na Alma, né? Na mesma produção a gente fez esses dois filmes com a mesma galera de arte, né? A nossa diretora de arte, Viviane Bernardi. Incrível, incrível. Certo, gente? Boa noite. Tem um pessoal chegando. Eu vou aproveitar e vou ver se a Lorena e o Cláudio já estão aqui disponíveis. Já vou convidá-los. Tá, só um momentinho, galera. Vamos ver se eles já estão aqui. Ei, Cláudio! Olá, boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo maravilha, que alegria falar com Ai, que você agora. bom. Seja bem-vindo aqui à nossa live de comemoração. Ló, Ei, cheguei! tudo bem, Lorena? Que Tudo! bom que vocês estão aqui. Ai, que Que felicidade! legal. Ei, Que Claudinha! prazer falar com Oi, vocês. Lorena. Tudo bom, Lorena? Que bom falar com você Tudo! Nossa, é bom também. demais, bom demais. Então, gente, eu estava aqui falando de vocês, eu estava apresentando vocês, mas eu gostaria que vocês pudessem se apresentar também, né? Que eu acho que fica muito melhor do que eu falar da história de vocês. Começar pelas damas, né? Lorena, por favor, se Oi! apresente. Eu acabei de Se chegar, apre- já vou começar a me apresentar? Bem, eu sou atriz, produtora de teatro e agora também enveredando para o cinema. Sou escritora e editora de livros também. Nossa, na verdade, isso até se revelou, a edição de livros se revelou até na pandemia, que a gente também vai falar um pouquinho mais tarde, né, sobre isso. Mas é isso, me apresentando, essa é a Lorena, mulher polvo, mãe solo, mulher polvo, assim, resumindo. Legal. Passa a bola pro nosso queridíssimo Cláudio. Fale aí, Cláudio, de você um pouquinho, se apresente aí para o nosso público. Eu sou ator de teatro, predominantemente de teatro, mas muito interessado em audiovisual. Sou produtor, diretor, jornalista, não atuo mais, mas uma vez jornalista, isso não sai do sangue. E é isso, basicamente. Homem polvo também. Gostei disso, Ló. Gente, Então eu também sou jornalista, tá? Só falando. além de tudo, né, Ló? Também sem atuação, por enquanto, mas assim, tipo, às vezes precisa fazer assessoria de imprensa do nosso projeto, a gente acaba fazendo mesmo. Então É tem um verdade, né? pezinho ali no jornalismo que não tem jeito mesmo. Não tem como não fazer tudo, né, gente? Simone, Pelo menos orientar a turma, né? A gente vai fazer isso. Exatamente, exatamente. eu não Legal. sei se você sabe que eu e a Lorena agora somos colegas de teatro, somos produtores, trocamos ideias sobre arte, mas eu e a Lorena fomos colegas no curso de jornalismo. Estudamos juntos. Exatamente, exatamente. Legal, né, gente? Ah, e uma coisa Nossa importante. ligação já vem de longas datas, né? É, né? E uma coisa importante, os três aqui são paraenses, né? São belemenses, né? Sim, sim. Eu moro em Florianópolis, e a Lorena e o Cláudio em São Paulo, né? E, Exato.
E aí a gente se reencontrou em São Paulo e acabou fazendo Epílogo, né? Que foi, Sim, sim. foi o primeiro filme da Dero Filmes, né? Que eu tenho o maior prazer de ter tido vocês nesse filme, né? Foi incrível para mim. Foi um projeto que estava engavetado. Eu acho que estava uns 5 anos engavetado. E quando eu falei para o Cláudio Marinho, que tá, naquela época ele tinha o grupo dele, Fé Cênica, eu comentei desse projeto e aí ele falou: Ah, pega esse projeto aí, vamos fazer, vamos correr atrás. E aí a gente fez, né, Cláudio? E foi Pois é. uma loucura. Me fala um Olha, pouco. a Nete está aqui. Ei, A Nete está aqui. Anete! Ei, a Nete. Oi, Anete. Que legal! Essa é a nossa diretora de produção, que chegou com tudo, assim, né? Que eu falei para o Cláudio, se eu estava fazendo a direção de produção, eu falei, gente, eu não consigo mais fazer a direção de produção. Cláudio Marinho, me ajuda, me arranja uma pessoa para ficar, porque o Cláudio era assistente de direção, produtor, né, Cláudio? E a gente estava assim, né, com uma equipe muito reduzida, realizando 2 projetos, né, que era o Epílogo e Outonos na Alma, né, que a gente resolveu pegar a mesma produção e já fazer os 2 filmes juntos, né, uma loucura, assim. Foi incrível, né? Eu Foi assisti um maravilhoso. pedacinho da filmagem do Você Outonos na Alma. lembra, né? Pois é. E a Anete veio, né, estava no Rio, né, e aí veio para São Paulo e assumiu a nossa produção dos nossos 2 projetos, que foi fantástico, né, gente? A Anete Nossa, entrou num foi momento maravilhoso. muito importante, decisivo, né? Porque foi o momento de gravar, o momento em que você, Simone, precisava se dedicar mesmo, focar na direção. Nós já havíamos passado por um processo bem intenso de pré-produção. Eu acredito que durou mais de um ano a nossa pré-produção, né? Foi um trabalho bem intensivo, que você conduziu, né? Toda a equipe, o processo. E naquele momento super importante, ok, agora estamos preparados para gravar. Chega a Anete com toda a sua experiência de produção e assumiu. Foi um negócio maravilhoso. Verdade, verdade, gente. Mas então, vamos falar então um pouco do processo do nosso filme, né? Eu queria fazer essa pergunta para vocês dois. O que que vocês acharam desse processo? Falem um pouco aí para esse público maravilhoso que está aqui nos seguindo, que está aqui assistindo, e os que vão assistir depois a nossa live, né? Me fala Uhum. aí, Ló, começa por você. É, vou começar então, que eu lembro que foi o Cláudio que me indicou para esse papel. Eu amei, amei, amei muito mesmo essa indicação. Poder trabalhar com ele, poder trabalhar contigo, foi quando eu te conheci, né? Uhum, E desde a sala de ensaio, a gente já percebe que era um processo feito com carinho. E os processos, assim, particularmente falando, os processos para mim, quando eles são feitos com carinho, são feitos com amor, a gente consegue resultados espetaculares, que é esse filme. Para mim, ele é incrível mesmo. E desde quando depois quando a gente saiu da sala de ensaio, que a gente foi para a filmagem, e eu lembro muito daquela chuva que teve aqui, não é nem chuva não, foi tempo nublado, e que uhum, a cena da minha personagem, ela era para ser num dia de sol, né? Para ter até o contraste dela estar triste e estar aquele dia brilhante. Só que tu, na tua sabedoria, na tua sensibilidade, tu falaste, não, vamos aproveitar. Então, essa neblina mesmo e colocar na cena. E ficou absurdamente linda essa cena. Linda demais. E, assim, dos frames do filme, de foto de divulgação que a gente tem, é assim, a que eu mais amo, para falar a verdade, porque parece que o tempo está chorando junto com a personagem. Ficou maravilhoso. Então, o que eu reforço muito, o que eu lembro muito desse trabalho, é exatamente isso. É um trabalho feito com carinho, feito com amor, está bem longe daqueles processos agressivos, né, que a gente ouve falar por aí, que eu também já experimentei alguns processos assim. E, nossa, aí trabalhar contigo, ser conduzida por ti e a liberdade que tu dás para a gente também de criar junto, isso é maravilhoso, é muito bom. Para um artista poder se expressar dessa maneira e com esse carinho que tu tens, né, nessa condução, é muito bom. Então, eu lembro muito mesmo disso. Então,
se eu resumir numa palavra, esse processo é carinho. Realmente é um filme feito com muito carinho, por pessoas muito amorosas, parceiras, que estão ali para realmente fazer uma coisa dar certo e que tem um respeito muito grande pelo outro, porque eu não acredito em trabalho sem respeito. Se não tem respeito, já não vai. Pode até, para as outras pessoas que estão olhando o filme, pode até parecer, ai, que filme incrível, mas se não tem respeito, alguém ali ficou machucado nesse processo. Para o público pode até parecer um resultado legal, mas para quem participou do filme não fica. Não dá para você ter boas lembranças. Eu tenho excelentes lembranças desse filme por conta de tudo que a gente viveu junto. Tanto que criou uma amizade. Tanto que nós viramos amigas depois desse processo. Foi o nosso primeiro trabalho juntas. Então, isso já é uma prova de que realmente tem carinho, tem amor, e isso a gente leva para a vida inteira. E eu quero sempre trabalhar assim. Sempre, sempre. Se alguém trabalha com desrespeito, se alguém trabalha, não me chama para parceria. Não me chama, pode ser quem for. Não vou. Eu não vou. Pode, ainda bem que está gravado isso aqui. Porque se eu topar, me interna. Pode me amarrar, me internar, porque eu estou precisando realmente de ser internada, porque eu não vou topar. Se não for com carinho, se não for com amor, eu não quero. Nem me chama, nem pensa no meu nome. Estou fora. Faz sentido, sim. Legal. E você, Cláudio Marinho, fale as suas impressões. Nosso produtor, assistente de direção, tudo, né? Eu fico muito feliz com esse feedback da Lorena, esse discurso da Lorena falando do respeito, do trabalho que ele é feito com seriedade, mas não precisa ser de forma dura, pode ser tudo tratado de uma forma respeitosa, carinhosa. Eu acho que isso tem um pouco o clima mesmo, um pouco não, tudo, do clima de trabalho da Aderou Filmes, da maneira como a Simone trabalha. Eu tenho a experiência de ter sido dirigido pela Simone num outro curta anteriormente, que foi o X, e é exatamente assim, Lorena, que eu me senti pela primeira vez dirigido pela Simone. Naquela vez eu fui a Florianópolis, encontrei uma equipe toda de lá que trabalhava nessa sintonia. Então eu acredito que é uma característica realmente da Simone. Ela imprime essa característica no trabalho todo da Derou Filmes. E a Companhia Fé Cênica, que eu dirigia, que não existe mais, não está mais em atividade, esteve em atividade durante 8 anos, ela também tinha essa característica que era uma equipe pequena de pessoas que se juntaram para fazer teatro, e éramos muito amigos. Tinha o Geraldo Machado, que além de meu sócio na companhia, era meu companheiro. Então, existia toda uma afetividade circulando o nosso trabalho. Então, eu fico super feliz, Lorena, com esse teu depoimento. Muito mesmo. Respondendo a tua pergunta, Simone, é incrível quando eu penso no epílogo, porque eu lembro da noite em que nós sentamos em volta de uma mesa, em que você apresentou o projeto, o que você gostaria de fazer, qual que seria o perfil da equipe que você gostaria de montar, e naquele momento começamos já a estabelecer funções, né? Você me convidou para trabalhar como ator e na sequência como primeiro assistente de direção, o Geraldo Machado como na área de produção, e pessoas do grupo, cada um com a sua competência, foi entrando no projeto para exercer uma função, como a Viviane Bernat, que assumiu a direção de arte, era a pessoa do grupo com essa habilidade, e é maravilhoso lembrar disso, como que você conduziu o processo de uma maneira que possibilitou esse exercício, cada um com a sua habilidade, entregando algo para o filme. Foi maravilhoso fazer essa parceria com você. Que legal, gente. Que bom receber esse feedback de vocês também, né? Porque eu acredito muito no cinema. O cinema é a arte da equipe, né? Se você não tem uma equipe legal para trabalhar, isso vai estar impregnado ali na imagem do teu filme, né? Então, eu lembro que um professor de fotografia falava muito pra gente no curso, que ele falava que o cinema tem a química, né? Então, a química fica ali, né? Fica registrado, não tem jeito.
E aí, quando ele falou aquilo para mim, foi um estalo mesmo, porque eu acredito muito que as pessoas que estão dentro de um projeto de cinema, elas têm que estar unidas, uma ajudando a outra. Problemas vão existir sempre, né? O papel do produtor, por exemplo, eu sempre falo que a produção tem que fazer uma bela de uma pré-produção para entrar no set com a produção ok, mas a gente sabe que sempre vai acontecer alguma coisa, como o tempo que a Lorena falou, né, que a gente estava com a previsão que o tempo fosse aberto, né, com sol e tal, e de repente veio a chuva. Eu lembro que eu quase chorei, assim, quando a gente viu a previsão do tempo, aí a Anete falou, me chamou no cantinho, eu falei, Anete, a gente vai ter que cancelar. Aí a Anete, nada disso. Não, vamos aproveitar, vamos pensar. Ela começou, vamos pensar o que podemos resolver. Aí eu, Anete, agora, não sei o quê, a gente só tem mais um dia. E aí a gente ainda esperou mais um tempo, né? Eu e o Geraldo Machado, o Geraldo disse, não, a gente vai encontrar um outro lugar, não sei o quê. Calma, você pode ficar aqui na minha casa. Eu estava hospedada na casa do Cláudio e do G, né? Do Geraldo. E ele me acalmando e acabou dando tudo certo. Mas foi um Ai, foi processo lindo, foi lindo. incrível, gente, com vocês, assim. Vocês sempre muito amorosos também, muito cuidadosos com tudo, né? Com a questão das personagens também, né? Eu acompanhei um pouco a preparação ali que vocês fizeram juntos, né? Os ensaios, né? Perdão. Os ensaios que vocês fizeram, o Cláudio Marinho, que era meu assistente, eu ficava indo Floripa e São Paulo, né, Cláudio? E o Cláudio me dando feedback, a Lorena, a Viviane e o Geraldo correndo atrás das produções, a gente conseguiu carro, tudo de graça, né? Ninguém cobrou nada da Não, gente, aquele né? carro, gente, conta a história do carro. Que Né? nossa, é um sonho. Eu adoraria ter dirigido aquele carro, eu nem trisquei naquele carro, gente. Se você está assistindo esta live ao vivo ou gravada e não viu o filme, você vai entender na hora que você assistir o filme. Que carro maravilhoso. E eu que adoro dirigir, adoro dirigir. Nossa, eu fiquei babando naquele carro e uma inveja do Claudio, que estava dirigindo aquele carro incrível. Conta essa Olha, história, né? Vivi, pra A gente. Nete fez uma pergunta aqui, gente. Olha, ela perguntou quais as lições maiores desse processo? O que vocês respondem? Vou dar a Eu palavra acho para vocês. Para que... mim, Fala, pode falar, Lorena. Claudinho. Fala. Não, já comecei falando você, porque eu sou uma tagarela, então pode falar. Eu acho que o que foi incrível nesse processo é que a gente fez um projeto que tinha um orçamento baixo, mas a gente não abriu mão de que o filme ele precisaria ter todos os elementos que a gente imaginou. Então, a gente não pensou, primeiro, tem que ter dinheiro para realizar. A gente pensou, tem o dinheiro necessário para começar a realizar, mas tem muito trabalho para conseguir tudo que não temos. Então, aproveitando o gancho para falar dos carros, Lorena, que você perguntou dos carros, eu vou juntar essas duas perguntas para responder. Os carros, a gente simplesmente foi atrás como produção nessa São Paulo imensa, fizemos pesquisa dos carros de época, das lojas, das locadoras, e encontramos uma empresa parceira que foi maravilhosa, porque ela nos cedeu um Primon anos 50 original, que funcionava a bateria só ali para aquele momento de gravar, e um Cobra conversível, que era uma réplica moderninha, que atingiu uma velocidade absurda em poucos segundos. Lindíssimos os carros, e eles estão lá compondo a imagem, né, desse filme. A direção de arte conseguiu esses carros por causa desse empenho de busca e de fazer parceria. Então, Anete, eu acho que foi um grande aprendizado a gente descobrir que a gente consegue fazer produção não somente com dinheiro, mas com criatividade e conseguindo a adesão de pessoas parceiras. E você, Loló? E para mim, a grande lição é a adaptação. É aquilo, você planeja, estava no roteiro, e você pode ter a liberdade de repensar, que não precisa você
não é que não precisa seguir o roteiro, mas de repente o que está se apresentando para você pode ser até melhor do que você tinha planejado. Então, por que não olhar para aquilo? Então, eu acho que pode ser, eu não sei se não vou resumir uma palavra, mas assim, a questão da liberdade de você, da criação, liberdade de criação, olhar para o que está acontecendo e não ficar preso ali ao roteiro. Então, isso eu chamo da liberdade de criação, a adaptação. Então, você realmente olhar, né? Quando a gente fala muito até do jogo cênico, você olhar para a pessoa com que você está contracenando, escutar, e como direção, no caso da produção, a direção, também olhar por tudo que está em volta. Claudinha acabou de cair. Olhar para tudo que está em volta e se adaptar para fazer o melhor. Então, assim, aquilo, eu falo muito dessa cena da neblina porque aquilo me marcou demais, porque assim, não estava no roteiro. O tempo não estava no roteiro, a cena estava. Não da... Desculpa. Ló, sua voz falhou. Cortou meu som? Aqui entrou uma ligação aqui. Que entrou uma ligação, eu acabei de desligar. Tá. Então, meu pai me ligando. É que ele não está aqui me assistindo, entendeu? Se ele soubesse que eu estava ao vivo, ele não teria ligado. Vou passar para ele essa live depois. Sim. Então é isso. A grande lição que eu sinto muito isso é da liberdade de criação. Eu acho que eu posso resumir dessa maneira. De que você ir numa equipe toda unida, coesa, e querendo um resultado bom, você fala, não, vamos, como tu falaste, né? Que a Anete falou, não, vamos, por que não? Vamos filmar. E tu acataste isso, não, vamos filmar. Vamos fazer que vai ficar legal. E foi. E ficou lindo. Gente, ficou lindo. Eu sou igual uma louca aqui, porque eu amo esse filme. Ficou absurdamente lindo. A Simone, ela tem uma sensibilidade de direção, de fotografia, de guiar mesmo os atores, que é incrível. A gente precisa fazer outro filme urgente mesmo. Ou pela Derou, ou pela Senhorita Lô também. Opa, que é a mesma empresa. A gente vai fazer muito em breve, se Deus quiser. Vamos sim. Essa pandemia deu uma paradinha. E para ti? Nossa, para mim foi uma realização total, né? Como eu falei, esse projeto estava engavetado uns 5 anos, né? E era um projeto autoral, assim, que eu falava, gente, eu acho que eu nunca vou conseguir realizar esse filme, é muita viagem, é muita grana, né? Eu tentei entrar em alguns editais, não consegui, e aí eu estava começando a ficar deprimida, né? Porque eu tinha vários, era epílogo e outonos, né? Juntos ali. E daí eu fiquei pensando, falei, não, eu vou ter que fazer de qualquer jeito. Aí quando eu encontrei a CFE Cênica, né, que eu vi ali que tinha o Cláudio, que trabalhava com direção, o G com produção, a Viviane Bernard com arte, eu falei, gente, eu já tenho minha equipe. Como assim? Por que eu não vou fazer esse filme? Só um pouquinho para a gente ver o Cláudio, só um minuto, por favor. Só um minutinho, Ló. Só um momento, pessoal. Ele tá entrando aí? Tá. Tá entrando. Cláudio! A Viviane Bernardes está aqui. Beijo, Vivi! Estamos morrendo de saudade. Deu certo aqui o Cláudio? O Cláudio está com problema na internet? Entrou. Tá entrando. Voltou! Voltei, tá aí. Então, eu estava falando aqui para a Ló, Cláudio, que ela perguntou, e para mim, qual foi o meu maior desafio, né? Foi realizar realmente esse projeto, porque era um projeto antigo e que eu achava que eu não ia conseguir realizá-lo, né? Por conta de eu não ter conseguido ganhar nenhum edital, de não ter conseguido nenhuma verba para fazer. Eu tive que pegar a verba pessoal mesmo para investir no projeto. E o André, que é meu parceiro aqui, né, de vida, ele também acreditava muito que a gente pudesse realizar. Ele disse, amor, vamos pegar aqui uma parte da nossa grana e vamos investir nesse filme, que vai ficar muito bonito. E você já tem equipe, né? Ele sempre falava que o nosso problema na Derou era a falta de atores. Aí eu falei, depois que a gente encontrou a CFC, a Lorena e companhia, amor, a gente agora pode fazer o que quiser, né? É só chamar que eu vou. Aí foi super lindo, né, gente? Foi um processo lindo, porque o Cláudio,
ele também tem experiência como direção de teatro, né? E para ele ser assistente de direção foi maravilhoso para mim, porque eu me sentia segura, né? Dele estar junto comigo ali para ver, tocar as coisas, né? O roteiro, a gente fez decupagem, a gente fez tudo direitinho, né, Cláudia? A gente fez, né? E figurino, a gente fez teste de figurino, teste de cabelo, tudo, né? Tudo que o cinema nos pede, a gente conseguiu fazer porque a CFE Cênica realmente ela foi decisiva, assim, sabe, para que esse projeto acontecesse, né? O Geraldo, a Vivi, que tinha uma habilidade, a Ana, né, que também assinou a direção de arte também, né, que foi atrás dos objetos, né, que a gente dividiu a equipe de arte, né, porque eram 2 projetos, então foi fantástico, gente. Eu, assim, me realizei. Eu, toda vez que o editor mandava para mim as prévias do filme, eu chorava copiosamente. Meu Deus, acredito, tá lindo. Mas é isso. Ficou lindo demais. E vamos para a Cannes. Delícia de ver. Aqui, ó, que eu tenho até hoje lá. Olha, que legal, que legal. Fala, Cláudio, o que você ia falar? Que delícia viver o passo a passo desse processo, né? Porque a pré-produção ela foi feita com calma para contemplar cada uma das etapas dessa criação. Sim. Então, quando nós chegamos no set, estávamos mesmo preparados para o plano B, se precisasse, C ou plano D, se precisasse, porque foi feita uma pré-produção com muito carinho, foi feito um trabalho detalhado, muito bem planejado mesmo. Eu acho que isso foi uma marca do nosso processo. Eu lembro da nossa fase de ensaios, né? A fase de agregar o elenco. Foi tudo feito com muita calma. Verdade. Assim, não tomamos decisões assim, repentinas, né? Nesse processo de pré-produção. Uhum, sim. Eu lembro que nós fomos com a Gabriele, né, Sim. atriz Mirim. A gente marcou no Parque Ibirapuera com ela para a gente se familiarizar, para ela ficar à vontade com a gente. Eu lembro que eu brinquei bastante com ela lá. Então, tudo fazendo parte do processo foi uma delícia. Então, a gente ficou com um relacionamento muito gostoso para, nesse filme, realmente ter aquela proximidade que precisava, né? Então, até isso foi trabalhado, foi pensado. Não chegou e levou a criança para o set de filmagem, fazer uma preparação rapidinha, não. Não, nós tiramos uma tarde para se encontrar com ela, para a gente conviver, e foi muito legal, foi muito bom. Então, quando a gente foi para filmar, já tinha aquele relacionamento, já tinha aquele contato. Sim. Foi ótimo mesmo. Eu fiquei até emocionada aqui, gente, desculpa de lembrar desse filme. Nossa. A Gabriele tinha 5 anos, eu acho. Ela tá o quê agora? Com 11, 12? Quando foi que a gente fez? Foi 2008? 2009? Nossa, 13, realmente... 2013, né? Foi 2013. A Gabriele, ela... Nossa, tô doida, né? 2013 a 2009, gente. Tô maluca, desculpa. A Gabriele foi encantadora nesse processo todo, né? Eu lembro que a gente estava procurando uma criança para compor o elenco e uma amiga nossa indicou a Gabriele, que não era atriz, não tinha nenhuma experiência, e marcamos para ela fazer uma visita lá no meu apartamento. E eu já tinha uma ideia que ia propor um jogo com ela, para sentir como que ela reagiria, como que ela ia se relacionar com pessoas estranhas a princípio. E ela chegou tão à vontade, ela entrou no jogo de uma maneira tão espontânea, que na mesma hora, quando ela saiu, eu já falei com a Simone, dizendo, olha, a gente até pode continuar procurando outra criança, mas eu tenho a impressão muito forte que essa menina é a Gabriele. E aí eu lembro de um dia que nós fomos gravar lá em Santana de Parnaíba, o primeiro dia dela em Santana de Parnaíba, que era a cena da despedida da mãe, né? Eu lembro da imagem da Gabriele descendo do carro, chegando no set de filmagem, né? Descendo do carro já com o figurino, pronta para gravar.
a cara de alegria, o encantamento dela quando viu as luzes, quando viu o equipamento de filmagem, quando ela viu o set de filmagem, eu não vou esquecer nunca a expressão daquela menina. Então, ela realmente fez com muita entrega, ela foi incrível. Foi mesmo. Olha, a NET até colocou aqui que foi 2012, ela acho que foi 2012 É, que a gente. 2012, Então ela verdade. está com 15 anos, gente. Ela está com Gente, 15 nossa, anos agora. fui entrar em contato com ela para a gente conversar um pouquinho, né? Saber como é que tá a vida dela, né? Porque foi muito, ela Sim, foi sim. incrível. Se ela se entregou mesmo, como o Cláudio falou, né? Foi E o mesmo. Cláudio trouxe a Lorena também, né, pra gente, né? O Cláudio ele trabalhou como produtor de elenco, isso Uhul! foi tudo de bom, né? Porque a gente tinha um perfil da personagem e eu falei, Cláudio, eu quero fulana ciclana. E aí não deu certo por causa de agenda, de horário e tal. Aí Que o Cláudio, bom que não deu certo. mais uma que eu não te mostrei. Aí eu falei, quem é? Aí ele mostrou a foto da Ló, disse, nossa, já quero a Ló, já quero a Lorena, aí a gente combinou, né, Ló? Pois é, tu quiser achar fulano e ciclana porque tu não me conhecias antes, entendeu? Deixa eu guardar meu peixe aqui. É interessante que a Lorena, ela trouxe uma característica para o filme, para a personagem, que a gente precisava e a gente não cogitava a possibilidade de encontrar uma atriz brasileira que fosse fluente no francês. É verdade. E eu não sabia dessa característica da Lorena, né? A gente tinha uma ideia não de um tipo físico para essa atriz, mas de uma aura, de uma alma, de um jeito, né? Que essa personagem Moira deveria ter. Então a gente ficou pensando muito mais na energia dessa personagem do que no visual, do que na cara dessa Isso, personagem. E exatamente. as outras que a gente cogitou a possibilidade de chamar, elas não têm nada a ver com a Lorena, mas a gente pensava na característica de energia mesmo. E super casou, foi maravilhoso, né? Trabalhar com a Lorena é maravilhoso. E depois que o processo começou, a gente descobre que a Lorena é fluente em francês. Não, foi incrível. A gente estava lá, Ai, foi lá naquele espaço maravilhoso. do Oswald, né? A gente fez lá uma parte do Sim, a filme, né? gente fez a gravação lá do off, Foi a né? gravação do off também, né? Foi lá, né, Eu Ló? lembro. Foi, Gente, a foi, foi. Ló é tudo de bom, um presente, o anjo. Para quem não viu o filme, eu acho que vale a pena só explicar essa questão do francês. O Sim, filme não tem diálogos em francês, ele tem uma narração feita em francês. E antes nós imaginávamos que faríamos um trabalho com a atriz, que emprestaria a imagem, que cederia a imagem para a personagem, e teríamos uma locução, qualquer uma outra locução, uma voz feminina, para inserir no filme. Então foi exato. perfeito no momento que a gente descobriu que a própria atriz poderia dar essa voz. Foi maravilhoso. Foi muito Ah, eu lindo. amei, gente, eu amei. Eu adoro falar francês, né? Então, e aí a gente passou a gravação até pro meu ex-professor de francês, que também virou um grande amigo, o Frank, e o Franck. E aí ele falou, nossa, a Lorena tá incrível, pode colocar no filme que tá ótimo. Eu falei, ó, que bom. Aí Que eu passei para legal. CQC, tá, pode mandar brasa. Porque Que é bom. assim, depois pensando que a gente foi para a França, né? Tipo, o Festival de Cannes, eu falei, gente, uma brasileira falando francês para os franceses. Como é que quem é nativo lá vai ouvir falando, né? Mas Sim. foi muito legal, a experiência foi muito boa também. E como Amei foi também. receber essa informação de que iríamos participar do filme, do short filme Corner, né? Como é que foi a reação de Nossa, vocês, assim? acho que o meu olho está brilhando até agora, né? Sério, porque como artista, eu lembro assim muito do que eu sonhava quando eu era criança, né? Ah, eu quero ser atriz. Eu tinha a idade da Gabriela, eu tinha 5 anos. Eu lembro que eu tinha 5 anos e que as pessoas falavam, ah, o que você vai ser quando você crescer? Aquela famosa pergunta. Ah, você é atriz, você é atriz, você é atriz, atriz, atriz. Às vezes eu mudava, ah, você é jardineira, você é veterinária.
Mas sempre voltava para o atriz, você é atriz, atriz, atriz. E aí, quando você vê que você está num local que você vai, né, para um local, no caso, o filme que você fez, vai para um local de tão renomado como é, tão valorizado, tão respeitado como é Cannes, você fala, nossa, eu estou onde eu gostaria de estar, né? Eu realizei meu sonho de atriz, aquela criancinha ali, a gente até nas terapias fala muito hoje da sua criança, né? Já fala muito até da sua criança ferida. No caso aqui até tem outras questões, não é essa? Mas no caso da sua criança, a minha criança ficou felicíssima, realizadíssima quando eu soube que o filme ia para lá. E até quando a gente teve a possibilidade, porque o filme foi, eu iria para Portugal. Eu fui lá fazer uma pesquisa de um espetáculo meu, fui sozinha também, fazer uma pesquisa de um espetáculo da Flor Bela Espanca, que virou um mega projeto depois meu, né, da Flor Bela. E aí eu fui para Portugal, falei, gente, mas casa perfeitamente. O festival é aqui do lado, então eu vou emendar. Aí eu até avisei, né, te avisei, sim, que eu falei, então eu vou lá para o festival, e aí providenciar as credenciais, tudo lá, né? Falei, eu já vou estar do lado, é só dar um pulo ali, então eu vou. E fora que voo na Europa é tão barato, né? Entre países, se a gente tivesse, no mínimo, no Brasil, um voo de uma cidade para outra, tipo São Paulo, Belém, né? A gente fica às vezes na ponte aérea quando Sim, dá tempo pra gente, sim, a gente vai para Belém, né? sim. Mas se fosse o preço de passagem, que é entre países na Europa, aqui no Brasil, seria lindo. Então lá era super barato. Falei, quer saber? Vou para Cannes. E aí eu fui. A minha mãe ia para Portugal também, depois que a gente tinha o aniversário de um parente nosso lá. Uhum. E aí a mamãe acabou me encontrando também. Foi lá pro festival e a gente se encontrou. E aí tu estavas lá também com o André e foi maravilhoso, maravilhoso. Tomamos vinho rosé, participamos daquelas mesas de negócios que tem lá também, visitando ali tudo como é que funciona. Foi vendo as pré-estreias, né, de filmes também, foi maravilhoso, incrível. E você, Cláudio? Pena que o Claudinho não Ai, pôde com a gente, né? Pena que a Gina não foi. não fui. Meu Deus. Ganhei credencial e não fui. Nunca mais vou repetir isso na vida. Se eu tiver outra oportunidade de credencial, como eu tive, eu irei. Com Claro. certeza, por Porque, favor. porque é realmente maravilhoso, né? A gente fazer um trabalho e ver ele ganhar rumos que às vezes a gente não espera. Eu não esperava, eu não imaginava quando a gente começou a fazer as reuniões na mesa de casa. E é uma alegria quando a gente vê o trabalho circulando e chegando nos lugares. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente sonha, né, em realizar os projetos. Foi um momento muito especial. Legal, legal. Eu, assim, também fiquei muito emocionada, porque eu lembro que, como foi uma homenagem à Novelle Vague, né, esse projeto, né, todo, a direção de arte, tudo, essa coisa de fazer o filme acontecer do jeito que tinha que acontecer, sem grandes recursos, né? E aí, quando a gente recebeu essa notícia, eu fiquei assim, gente, como assim? É o poder da mente, né? Fiquei imaginando. Falei, porque eu falava assim sempre, né, para a equipe, nós vamos levar esse filme para Cannes, né? Vamos levar. Né? Não foi pelo tapete vermelho lá, como a gente queria, né, A gente Cláudio? Mas a gente pisou, foi para as não, a gente rodadas de pisou no tapete negócio, né? vermelho, gente, que Tudo isso? de bom, né? Pisamos no tapete, todas arrumadas e, Pisamos, né, claro. entramos lá. Vamos voltar para o set, fazer de Foto, novo, foto, mas foto, foto. Gente... Ai, pera lá, quase. Quase eu caio aqui, quase Sim, eu caio aqui. Me empolguei demais. Lorena, Ah, oi. eu acho que a gente tem que voltar para o set, fazer mais e fazer outro para ir de novo. Precisamos. Vamos, temos, vamos, temos. vamos. Olha, a Net até está colocando aqui. Esse papo está com uma frequência energética altíssima, eu sinto aqui. Realmente, é tão bom, bom demais. E é essa energia que a gente tem no set, né? E é essa energia que a gente É, tem. Não, é e verdade. assim, nossa, sinceramente, eu me senti uma estrela. Não, eu falo sempre que para mim os atores, eles são, Quase eu eles caio são, aqui, meu celular.
Eu sempre falo que os atores, dentro de um projeto, de um filme, eu acho que eles são eles que vão estar contando a nossa história, a nossa narrativa, né? A ideia que nós tivemos são vocês que vão estar lá representando, sabe? Então, para mim, os atores sempre eu gosto de tratá-los assim como reis e rainhas, sabe? Dentro do meu set, em qualquer set que eu tô, eu sempre estou muito atenta aos atores, né? Porque eu sei que não é fácil, né? Principalmente quando você tem uma jornada grande de trabalho, né? Que é muito puxado, né? Eu sou atriz também, mas nunca tive a oportunidade de ser atriz de cinema também, de filme, né? E eu fico imaginando assim o quão é cansativo, né? Você ficar ali com aquele personagem, porque você grava um trechinho aqui, depois muda outro trecho, uma hora você tá triste, outra hora você tá alegre, diferente do teatro, né? O teatro vem uma sequência, né? No cinema, não. Você grava uma parte, você tá triste, depois você tá alegre, depois você tá no dia nublado, né? Porque você Então, aproveita a mesma locação para gravar todas as cenas que acontecem ali, né? Então, exatamente, você muda de energia, muda de humor, tem que mudar rapidamente, né? Você, sim, com o sim, preparo que você tem, com a técnica que você tem, cada um tem uma diferente. Então, exato. você realmente bem diferente do teatro, né? Do fazer teatral. Agora, o resultado do cinema realmente é muito mágico. É muito mágico, porque tu, como diretora, tu direcionas o olhar que tu queres, né? Para mostrar aquilo ali, aquela emoção, aquela cena, aquele relacionamento ali, o que está acontecendo com aquele personagem, tu direcionas o olhar do telespectador, né? Da pessoa que está olhando ali, do público. E falando em tratar como reis e rainhas, eu não vou esquecer que tu falaste que da próxima vez que a gente for para Cannes, a Derou Filmes vai alugar uma casa Ah, para a gente ficar lá. Ah, Eu sim, gravei, hein? Tá registrado agora sim. aqui nesta Vamos live. comer. O café da manhã vai ser baguete com vinho, tá, gente? Nossa casa. Uhul! Porque eu vi tanta gente, Gostei disso. eu conheci tanto brasileiro naquela época lá em Cannes que estava em casa, né? A gente não pensou nisso, né, Ló? Porque também foi muito corrido, né? Foi, foi. E aí eu falei, gente, uma casa, mas também a gente não, né, não sabia que ia para Cannes, né? Essa galera que vai, né, É. já programa bem antes, né? Mas nós vamos, gente. Anotem, anotem. Não esquece, Ló. Cláudio, já falei também Não esqueço pro mesmo, Gatti aqui, que é o meu de jeito nenhum. atualmente. Falei, nós vamos pra Cannes. Bem lembrado, Lorena. Gostei disso. Viu, Anete, Vivi, toda a equipe de Epílogo, que eu quero muito ainda voltar a fazer, a usar essa mesma equipe, sabe? Para a gente fazer várias outras coisas, né? Eu amei essa equipe toda de Epílogo, né? O diretor de foto, o Fushigami, que foi incrível, a Vivi, né? Toda essa galera que estava conosco, né? Que abraçou o projeto de uma forma tão especial, assim, tão carinhosa, né? Foi muito lindo, gente. Tanto que tá aí, né? O nosso filme tá tudo, tá tudo, Simone, né? me Registrado. confirma. A gente está aqui falando do epílogo, tem pessoas que não assistiram. Eles podem ser vistos onde? No canal da Dero No canal da Filmes? Derou Filmes, no YouTube, tá no Vimeo também, tá? A gente vai até colocar daqui a pouco ali, quem não assistiu, a gente coloca aqui nos comentários. Não sei se pode colocar Eu nos peguei comentários. também para o canal da senhorita Alô. Ah, sim, tá no teu canal também, Tá lá né? no meu canal também, gente. Cláudio também, você também colocou Até no vou teu. colocar aqui, ó. Publiquei também. Sim, sim, precisa, gente. É um filme muito especial, muito interessante, né? Eu gosto muito dessa história, assim, né? O PH, Ó, eu né, que coloquei também aqui foi no canal. o PH, que é meu parceiro também aqui da Derou, quando ele assistiu os dois filmes, o Outonos e Epílogo, disse, gente, vamos transformar esse filme, desses dois filmes em um só, né? Porque ele adorou, assim, né? Ele também foi parceiro do projeto Epílogo. A gente só foi para Cannes porque ele me emprestou o CNPJ dele, porque o meu CNPJ ainda não tinha saído. Obrigado, Abafa, abafa, PH. abafa. PH sempre muito parceiro, muito amigo, né? Um amigo desde da faculdade, né? Que também sempre está presente em todos os momentos aqui da Derou.
né? Mas é isso, gente. Deixa eu ver. A gente fez umas perguntinhas aqui. Cláudio, como é que foi ser assistente de direção e produtor ao mesmo tempo? Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. Tá, como produtor, eu já falei Isso, bastante, é. né? Que E assistente de participação, direção. participação de todas as etapas. Como assistente de direção, foi aprendizado total. Foi a minha primeira vez, né, que participei de um processo de audiovisual como assistente de direção. Conduzido por você, então foi maravilhoso, porque na realidade você me deu o beabá da assistência de direção no cinema. Você me apontou o que eu precisava fazer em cada uma das etapas desse processo. Então foi uma delícia, foi um aprendizado incrível e um pouco conflitante no momento de gravar. Eu tive que esquecer momentaneamente que era a primeira assistente de direção para me concentrar somente na atuação. E é bem difícil, porque você, como participa do processo todo, você pensa a locação, você pensa junto a direção de arte, você faz a ponte, né, de comunicação entre a equipe e a direção. Ou seja, como primeiro assistente de direção, você fica sabendo de cada detalhe dessas etapas. E na hora de gravar, isso tudo não importa. Isso tudo para o ator pelo contrário, não só não importa, como pode atrapalhar. Então, foi bem louco, foi bem interessante. Foi possível porque foi feito, conseguimos fazer. Eu pude atuar no filme com muita alegria, mas eu lembro que no dia que a gente estava lá em Paranapiacaba, que a ideia era fazer tudo com uma luz do dia, e que choveu, o tempo virou e mais a neblina, e que a equipe toda precisou repensar as locações e repensar a maneira como executaria naquelas condições, era meu principal dia de gravação. E eu não pude participar, fiquei no quarto do hotel, maquiado, sem saber o que estava acontecendo. Como assistente de direção, isso foi meio angustiante naquele dia, né? Porque eu não tinha ideia do que a equipe estava fazendo, o que estava acontecendo. Aquele frio, né? Foi um dia muito gelado. Paranapiacaba é normalmente frio, estava muito gelado. E eu lembro que eu passei o dia inteiro trancado no quarto, esperando os momentos de gravar. E sair do quarto no momento final, né? Já quase a luz caindo, aquele momento que você já estava quase para parar de filmar e a Anete não deixou, né? A Anete foi em cima como diretora e estimulou para que a gente aproveitasse até o último momento da luz. E foi ali que eu saí do quarto, aquele carro descendo do caminhão cegonha e eu tive que gravar sem ensaio, porque não deu tempo de ensaiar, com Take um, entendeu? impossibilidade. Mas foi incrível tudo. Verdade, verdade. Tá, gente, ó, a gente já tá aqui com 20, já tá com 48 minutos, né? Uma live maravilhosa. Eu queria ficar aqui hoje a noite toda lembrando de epílogo, né? Que foi um momento muito delicioso, né? Da minha vida e com certeza da de vocês, conforme os relatos de vocês aqui, né? Eu não sei se tem mais uma pergunta para Ló. Tá, Ló, acho Eu que tem. quero divulgar o leite seco, o meu trabalho que estou fazendo Ah, tá. agora. Mas antes, Ló, tem uma pergunta aqui para Tá, você. Como tá bom. foi a sua experiência com a atriz Mirim? Como é que foi, assim, sua Nossa, experiência? é aquilo, foi. Então, foi aquele. Como a gente teve aquela preparação prévia, né? Na preparação prévia é ótimo, né? Como a gente teve a preparação com ela no Parque Ibirapuera, o Uhum. relacionamento, na hora da gente gravar, a gente tinha uma sintonia muito grande. E aquilo que o Cláudio falou, ela, sem antes me conhecer, quando ela fez o teste, ela já estava afim de fazer aquilo, ela já tinha dentro dela mesmo a... uma atriz nata, né? Realmente é uma atriz nata. É bom a gente descobrir realmente o que a Gabriela está fazendo hoje.
Então, porque nas cenas ela se entregou mesmo. As crianças já têm essa naturalidade, né? Mas as crianças, quando, às vezes, quando pode até ser natural, mas quando você liga uma câmera e fala, oi, tem alguma câmera ali, já trava. A Gabriele não. A Gabriela ela foi e manteve aquilo, ela mantinha aquela emoção, ela vivia realmente aquilo que a gente estava querendo que ela vivesse. Eu me senti realmente mãe dela, e eu sentia que ela também estava me olhando como mãe em cena. Sim, legal. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu ainda não tinha filho na época, né? Agora eu tenho, mas eu sinto que o que eu senti com ela em cena é realmente foi um sentimento muito maternal que eu tenho hoje, né, com meu filho. Então, foi muito bom. E eu lembro que eu pegava no cabelinho dela, tem até essa cena lá, eu conversando com ela, e a gente filmava que a mãe ia se despedir da filha, que ia visitar o pai, era dia de visita do pai, né? Então, tinha esse carinho todo, às vezes, em alguns detalhes. Eu lembro muito de pegar no cabelinho dela, fininho dela, e fazendo carinho. Que é uma coisa que você, como atriz, constrói aquele chamado subtexto, né? Uhum. Então, são coisas que você leva para a cena, elementos que às vezes você não precisa dizer nada. Você, um gesto, você consegue demonstrar o que é aquela relação, né? E eu pude fazer isso com a Gabriele. Foi ótimo, foi ótimo. Mas então tá, gente. Agora eu quero que vocês falem um pouquinho do que vocês estão fazendo, como é que foi esse processo da pandemia, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco do Tá. trabalho que vocês estão vendo Eu vou agora. começar a falar. Fala, fala logo. Eu quero divulgar o Leite Seco, que tem dois, são dois, na verdade é um projeto só, mas ele tem duas vertentes. Um é o livro, chamado Leite Seco, que ele é inspirado, é uma ficção inspirada em relatos de agressão psicológica e que veio num momento muito, eu fiquei impressionada com parece o time, né? Parece que eu pensei, planejei, nossa, olha como ela pensou no time certinho que estão falando de agressão psicológica. Não, foi realmente coincidência. Ou, como coincidências não existem, de repente a energia está no ar, você pega aqui. Foi no mesmo período também que lançaram, a Netflix lançou uma série chamada Made. Estou fazendo propaganda da Netflix, não estou recebendo nada, tá? Alô, Netflix. Então, lançaram essa minissérie chamada. Minissérie não, seriado, série chamada Made. Que é uma moça que ela teve filho, ela vive uma agressão psicológica do marido, e eu lancei, já tinha escrito, inclusive, o meu livro, já tinha escrito meu livro, já tinha lançado, e eu fiz uma peça de teatro online inspirada nesse livro, que também fala dessa agressão psicológica. O que acontece? No livro, a personagem ela, não é à toa o ela, na verdade, eu vou falar até uma coisa que eu nunca tinha falado antes em nenhuma outra live. O ela é tanto porque você fala das coisas que acontecem com ela, né? Ela ali viveu outra coisa, ela viveu outra coisa, então às vezes tem que trazer para a gente também, né? Ela somos nós, né? Nós mulheres. E o ela também, pesquisando sobre o nome, ela, eu vi que Ella Fitzgerald também passou por agressões físicas e psicológicas também. Então eu falei, é esse nome mesmo. Para mim ele representa muita coisa. Então isso que eu estou falando da Ella Fitzgerald é agora, que eu nunca tinha falado em lugar nenhum. É porque eu estava ouvindo Ella Fitzgerald ontem o dia inteiro. Falei, gente, eu preciso divulgar isso, que tem a ver muito com o meu livro, né? De ter a confirmação do nome. Quando eu li sobre ela, eu vi que realmente era esse nome que eu precisava para o livro. E no livro, essa personagem, ela vive um relacionamento com um homem chamado Olavo, que ela vive, ela acha que ele é incrível, é maravilhoso, é doce, e ela tem um filho com esse homem, e ela vive agressão psicológica, ela é vítima de agressão psicológica desse cara. E ela começa a comparar os relacionamentos anteriores que ela teve. Alguns relacionamentos que são aquelas paixões avassaladoras que ela teve com um dos caras lá que ela fala. O outro, ela teve um relacionamento BDSM, quem não sabe é bondage, sadomasoquismo, simplificando. Ela teve um Uhum. relacionamento sadomasoquista, teve também aquele grande amor. Então, ela descreve esses relacionamentos que ela teve e sempre comparando o que ela não tem ali naquela relação com o Olavo, que ela só recebe indiferença,
uma cama fria, insossa. Então ela tem isso. E no filme, não é filme, né? Como é filmado, eu chamo de filme, mas é uma peça-filme, né? Uma peça-filme teatro online. É o nosso cine-teatro, praticamente. Então, nessa peça que eu fiz para o YouTube, ela mostra o relacionamento que ela teve com o Olavo. Ela cita em uma outra passagem, dois outros relacionamentos, mas ela mostra. E mais do que falar, tem as sensações físicas também. Então, quem não assistiu, eu fiz tudo nesse filme. Vou falar peça, vou falar filme, tá? Porque eu fiz tudo mesmo. Eu fiz o texto, eu fiz a iluminação, eu fiz sonoplastia, eu fiz Nossa, Ló, figurino, eu fiz arte, eu filmei em selfie, muitas tem que cenas assistir, em Ló. selfie, no celular. Eu filmei no celular. E editei no celular também. Então, eu escolhi a trilha. É um projeto realmente completamente autoral meu. E aí eu falo, gente, quando eu falo que eu quero cada vez mais investir no cinema, é porque eu amei o resultado, mesmo. E eu coloquei alguns elementos também da nossa cultura paraense nesse trabalho, e que é. Vou até pegar aqui, pera lá, gente, desculpa. Esse aqui a gente vai tomar muito tempo. Pera lá, deixa eu ver aqui. É live, né? Live, agora vocês me aguentam. Eu peguei. Essa é a Eu tenho Lorena. até. Essa aqui é a personagem. Essa aqui é a ela representada em bonecos, que eu levo isso um pouco pro filme. Isso aqui é uma urna funerária. Tem gente que fala assim, nossa, eu adorei a cena dos vasos, adorei a cena dos bonecos, mas não é. Isso aqui é uma urna funerária, que mostra, eu já dando um mega spoiler aqui, nem era porque para mim tem um significado, não precisa que você entenda, né, quem vai assistir. Então, mas para mim significa que eles já estavam mortos naquele relacionamento. Então eu peguei ela e peguei ele, que é a outra urna funerária que eu tenho aqui em cima do meu piano. Eu não vou mostrar ele, não, deixa ele lá, você vê ele lá no filme. Então, e aí eu peguei alguns elementos. Tem uma cena que ela fala, eu fui me dirigir para o cantinho mais charmoso daquele hotel. E eu coloquei uma foto lá. Foi a única coisa que tem que não é filme, é uma foto do teto do Teatro da Paz. Que é o que eu falei que é o cantinho mais charmoso daquele hotel. E eu mostro ali o teto do Teatro da Paz, da sala, da plateia mesmo. Então, tem umas coisas assim implícitas que agora já estão explícitas para quem está assistindo a live. Só quem vai assistir a live é que vai saber que existem Legal. esses elementos nesse trabalho. Eu, infelizmente, não peguei o livro aqui para mostrar para vocês na live, mas tem no meu perfil, quem puder, entra lá no meu perfil, é @Lorena, com 2 N's Mesquita. A capa do livro foi feita por uma artista chamada Titi Johnson. Ela é maravilhosa. Por acaso ela é minha irmã. Mas ela é maravilhosa. A Tiene, ela é artista desde criança mesmo. Ela pinta, ela desenha, ela escreve. E depois de um tempo ela está na área de informática. Ela é uma... Eu não vou... Quase que eu falo um palavrão aqui. Mas ela é assim, um alto escalão mesmo lá da Intel. Nessa área de informática, de logística. Ela faz os planejamentos matemáticos para baratear os custos de logística da Intel. É uma única mulher na vida que eu conheço que foi promovida na licença maternidade. Olha eu aqui fazendo a propaganda da minha irmã. E ela começou a se dedicar de novo à arte. E ela, até sigam ela ali, é @Titi Johnson. Tiane, dá um alô aí, se tu estiveres por aí. Ela estava aqui no início da live. Não sei se ela ainda está, mas depois eu coloco quando o Claudinho começar a falar. Então, ela fez a capa do livro do Leite Seco, capa e contracapa, os desenhos, eles ficaram incríveis. E ela começou a fazer muitos trabalhos, até tem recebido encomenda para outros projetos. Então, agradeço aqui a Tiene, a Titi Johnson também, esse trabalho incrível que ela fez na capa do livro. Enquanto o Claudinho está aí, eu vou tentar pegar o livro, que está no escritório uma bagunça. Eu estou aqui na sala por conta disso. Mas eu vou entrar lá, enquanto vocês estão prestando atenção no Cláudio, vocês desviem a atenção de mim, tá? Aí eu pego lá o livro e mostro. Tá Mas bom. é isso. Claudinho, fale, meu amor, o que você anda fazendo? Conta aí pra gente um pouquinho das suas novidades. Interessante a Lorena falar dessa experiência dela de fazer
uma gravação na casa dela e ela roteiriza, grava, dirige, atua dentro dessa realidade de pandemia, né? E o quanto que isso despertou ainda mais o interesse dela no trabalho audiovisual. Ela já fez outros filmes, já fez outros trabalhos, mas quando ela fala do quanto que desenvolver esse projeto a deixou mais interessada ainda no audiovisual, eu entendo perfeitamente esse sentimento por causa das experiências que eu também tive de pandemia, porque corta para março de 2020, que estávamos todos circulando, trabalhando, fazendo teatro. Teatro é uma arte que precisa de aglomeração, né? Se tem aglomeração, é sucesso. Sucesso é sinônimo de aglomeração. E, de repente, para tudo. Eu lembro que uma amiga, bem no início da pandemia, disse: Cláudio, você tem que fazer alguma coisa da sua casa mesmo. E eu achei aquilo uma loucura. E na época ninguém estava fazendo. Eu lembro bem da Sandra Rodrigues, a artista plástica Sandra Rodrigues, me falando isso. Você tem que fazer na sua casa, usando a internet. E isso simplesmente não existia, mas foi uma questão de semanas. Começaram a pipocar os trabalhos na internet, as pessoas começaram a fazer. E eu, olha que coisa doida, é o que tem para hoje. E convidei a Viviane Bernard para desenvolver um projeto. Nós fizemos um projeto para crianças chamado Contos do Índio e da Floresta, por Curupira, em que eu atuava, a Viviane dirigia, e Contos do Índio da Floresta, por Matinta Pereira, que eu dirigia, a Viviane atuava. A gente fez essa dobradinha, então eram ensaios ao vivo, fazíamos videochamada para esse ensaio. Toda a criação foi feita com recursos próprios. Montei um cenário aqui nessa sala, metade da sala virou cenário, furei parede, instalei equipamento de luz, enfim, todo aquele aprendizado que nós não tínhamos como atores de teatro, a gente teve que aprender na prática. E foi um processo muito interessante que nos rendeu, a mim e a Viviane, um aprendizado muito grande por isso. Porque, definitivamente, na minha cabeça, eu não estava fazendo teatro. Na época, houve uma discussão. Isso é teatro? Isso não é teatro? E eu dizia, gente, que discussão boba. Isso não é teatro. Teatro pede a presença de público. Isso não é teatro. Isso é uma outra experiência artística que nós estamos nos propondo a realizar agora, por uma necessidade, por um contexto de pandemia. E não vamos ter a preocupação em conceituar se isso é teatro ou não. Isso é uma produção artística feita para ser apresentada na internet. E, de fato, Lorena, isso me aproximou muito mais do audiovisual. Eu senti que essa experiência de precisar da câmera, da intermediação da câmera para me comunicar, não havia outra alternativa. Veja bem, o cinema, quando a gente faz o projeto para realizar, a gente faz pensando mesmo no canal cinematográfico, na técnica e na distribuição cinematográfica. A gente sabe qual que é o caminho. O teatro a gente faz para o público, com a presença do público. E essa experiência feita para a internet, por uma exigência do momento, de um contexto de pandemia, ele impôs uma necessidade. Eu preciso me comunicar. E o único canal imediato que eu tenho para me comunicar é a internet. E é muito doido. Eu lembro, eu e a Viviane fazendo esses estudos, instalando 2 câmeras, né, para poder fazer simultaneamente e ter que aprender a editar também, porque algumas interferências eram feitas com trabalho editado, outras ao vivo. Um aprendizado muito grande. Isso rendeu muito em 2020, rendeu muito no primeiro semestre de 2021, fizemos 2 temporadas, fizemos
licenciamento, gravação para licenciamento. Passando essa fase, veio junto com um otimismo meu, eu estou muito otimista que apesar de todas as dificuldades, a gente vai conseguir superar isso, estamos conseguindo. As coisas elas estão melhores sim, porque existe vacina. Então, se existe vacina, existe esperança. Então, junto com esse meu otimismo como pessoa, eu comecei a voltar a direcionar o meu foco para o teatro. Então, o que que dá para fazer hoje? Eu estou estudando dramaturgia, eu estou exercitando dramaturgia, estou pensando o projeto, estou idealizando como vai ser essa volta ao teatro. E estou doido para fazer cinema, Simone, bora? Bora. Ó, Bora. eu peguei o livro aqui, ó. Essa ilustração que a Titi Johnson fez. Capa, E linda. aqui a contracapa também. Sim, Lindíssimo. É, quero. Lindíssimo. Sim. eu Como é que a gente faz adoro esse para traço comprar, dela. Loló? Como é que faz para comprar? Ah, para comprar tem o link na minha bio, tem um link para Amazon. Pode, na verdade, o Amazon é o e-book ou o site da Senhorita Lô, vou colocar aqui, que pode comprar o livro físico. Para lá, Senhorita Lô, Mas, gente, vamos fazer muito filme. Vamos senhoritalô.com.br. muitos filmes ainda. Eu acredito também, viu, Cláudio, que isso vai passar, né? A gente achou que ano passado ia ser o último ano, mas infelizmente a gente já começou o ano com, né, com notícias ruins, né? Perdi minha mãezinha, né, para esse Covid, né? Ela pegou pneumonia, depois pegou Covid, né? Mas é tudo no tempo certo, não adianta, né? Não adianta a gente se desesperar também, né? Para voltar para o set, para ficar aglomerando. A hora que dá, vai com segurança, vai porque se vacinou, né? A minha cachorrinha aqui, gente, estava presa a ver aqui, ela tá louca. Ah, eu entendo completamente. Uma vez a Glitter invadiu uma live minha. E é Minha isso, vamos cachorrona. continuar firmes, né? Vamos continuar com essa nossa amizade, com esses nossos Sim. projetos. Todos os meus projetos podem ter certeza que vocês dois estão inclusos, assim como toda a nossa equipe de Epílogo. Mais uma vez eu quero agradecer toda a equipe de Epílogo, que foi incrível, de Outonos na Alma também, que foi quase a mesma equipe, né? E quero muito agradecer a presença de vocês aqui hoje, né, para essa comemoração de 2 anos da Derou Floripa, né, que também a gente tem muita coisa para fazer aqui nessa ilha, né. Eu falei que para a Lorena, foi para o Cláudio hoje, a gente conversando rapidamente, que o meu longa vai ser rodado em Belém do Pará, Ah, né. me falaste. Estamos escrevendo esse projeto já há um tempo e eu creio que vai ser lá em Belém. Eu quero fazer lá. Uhul! Eu queria fazer aqui Vambora! fez uma parte, né? Mas vamos ver, porque eu estou muito dividida agora, né? Belém, Florianópolis, em São Paulo também, que eu amo, né? Que a gente também está aí em São Paulo, né? Derou Filmes está aí em São Paulo. Mas eu quero aqui, quero Belém, quero, na verdade, no Brasil, no mundo todo. Queria fazer Ó, filme já te por falei, todos. abre a filial da Derou em Belém. Eu estou abrindo a filial da Senhorita Lô em Belém. Ó, o PH tá aí, o Portanto, PH. Vamos junto, sempre que eu PH. posso, eu estou em Belém. Passo uma temporada lá com a minha família, sempre que eu posso. Essa pandemia foi horrível. Eu estava em São Paulo, e aí, mas depois eu consegui ir para Belém, passei 20 dias lá. Foi Sim, maravilhoso. E assim, nem sim, consegui ver duas amigas só, mas realmente, infelizmente, né? Porque a pandemia ainda fica afastando a gente. Eu não consigo ainda sair com todo mundo, eu fico com medo. Mesmo com é, vacina, ainda fico com medo. sim, Mas é isso, mas é sempre bom a gente passar um tempo na nossa terra, né? sim, Respirar os nossos ares, se sim. reabastecer de tudo que a gente tem lá. O Cláudio foi para lá, que eu vi as fotos dele do Instagram. A gente Sim, mora na mesma cidade, mas a gente quase não se encontra também. Na pandemia, pior ainda, mas a gente se acompanha pelo Instagram e a gente acaba se curtindo e fala, a gente sim, sabe que o carinho está aqui sempre. Eu vi as fotos dele lá e é tão bom, porque a gente respira junto. sim, Né? sim, Quando um amigo Ah, nosso posta uma foto, você fala, nossa, que legal, ai, que bom, nossa, que bom, verdade, que bom. Olha essa energia que tem ali. verdade, verdade. É bom demais. Então tá, gente. Muito obrigada. Amo muito vocês. Obrigada, Tudo de Fê. bom para obrigado. vocês, todos os projetos de vocês, tá? Obrigada. E contem sempre comigo. Podem contar, porque só falar, Lorena,
Já até te falei, né, Cid? Preciso de ti pro dia X. Me fala que eu reservo na minha agenda e pronto. Tem nem o que que é, eu vou. Legal, Lô. Obrigada pelo carinho. Pode contar comigo. Cláudio Marinho, um beijo enorme para você, tá? Logo, logo eu tô querendo ir aí a São Paulo, tá, gente? Estou me preparando aqui. Eu devo ir de carro, porque eu não tenho coragem de ficar andando nesses aviões, gente. Tá uma loucura. Loucura total, né? Tá? Mas é isso, galera. Muito obrigada. É um prazer enorme. Beijo, obrigada. Obrigada, Cid. Obrigada, Cláudio. Beijo para vocês também. Beijo, Cláudio. Gente, eu fiquei sem som. Ah, é? Eu não ouço. Eu tô te... Então, eu tô te ouvindo. Beijo. Beijo.